Epidemias são parte constituinte da vida humana, da história das sociedades, e hoje nós vamos conversar sobre uma delas. Inicialmente, deve-se destacar que diversas epidemias durante a história da humanidade foram tratadas como sendo peste, mas que não tinham qualquer ligação direta com a doença que nós vamos conversar aqui hoje. Normalmente elas estavam ligadas ou com a varíola, ou com o tifo, ou com malária, etc. A palavra peste ela foi usada de forma bem diversa, digamos assim, para definir doenças que se espalhavam de forma rápida e que eram muitas vezes tratadas como alguma praga jogada sobre a humanidade. Então, para deixar bem claro sobre o que nós estamos falando aqui, vamos trazer algumas questões técnicas em relação à peste em si. A peste é uma doença infecciosa que tem como vetores biológicos as pulgas que estão infectadas com uma bactéria chamada Yersinia pestis. O ser humano ele pode se contaminar com a doença ao entrar em contato com roedores, principalmente, que são os vetores, que são na verdade os reservatórios biológicos da doença. A peste ela causou diversos surtos na história da humanidade, mas 3 merecem um destaque maior. O primeiro seria a peste de Justiniano, que durou dos anos de 542 d.C. a 602 d.C. e que teve seu início no Egito, passando também para demais regiões do norte da África e para a Europa. Nós tivemos a peste negra, que surgiu ali no século XIV, e eu vou deixar como sendo o século XIV especificamente, foi o momento em que ela esteve mais presente ali, principalmente na Europa, mas a gente vai tratar mais sobre os anos de 1345 até 1353, mais ou menos, que foi o auge da peste, né, e que ela assolou tanto a Europa quanto a Ásia e o norte da África. E por último, a chamada, né, pandemia contemporânea, ou peste de Hong Kong, que teve seu início na China, na cidade de Yunnan, e se espalhou para o restante do mundo por meio de comércio marítimo e aconteceu no ano de 1894. Como eu já destaquei, nós vamos tratar aqui no vídeo de hoje especificamente sobre a peste negra, e acredita-se que ela teve origem na Ásia Central e foi se espalhando tanto para a Europa quanto para o norte da África. A gente vai focar um pouco mais no recorte europeu da peste negra, mas a gente deve destacar que em sua origem na Ásia, ela também deixou muitos mortos, ela causou um estrago gigantesco. Em 1334, causou 5 milhões de mortes na Mongólia e no norte da China. Houve grande mortandade na Mesopotâmia e na Síria, cujas estradas ficaram juncadas de cadáveres dos que fugiam das cidades. No Cairo, os mortos eram atirados em valas comuns e em Alexandria, os cadáveres ficaram insépultos. Calcula-se em 24 milhões o número de mortos nos países do Oriente. E para a gente entrar diretamente nessa discussão em relação a como foi tratado na Europa a peste negra, eu vou usar um trecho de Giovanni Boccaccio, que escreveu o livro Decameron, ou Decamerão, nos anos de 1348, bem no início da peste, até 1355, ou seja, o livro dele está cheio de referências à peste, como as pessoas tratavam ela diariamente. E o Boccaccio ele vai descrever os sintomas da peste da seguinte forma. No começo, tanto em homens como nas mulheres, ou na virilha ou nas axilas, algumas inchações. Algumas destas cresciam como maçãs, outras como um ovo. Cresciam umas mais, outras menos. Chama-as o povo de bubões. Em seguida, o aspecto da doença começou a alterar-se. Começou a colocar manchas de cor negra ou lívidas nos enfermos. Tais manchas estavam nos braços, nas coxas e em outros lugares do corpo. Em algumas pessoas, as manchas apareciam grandes e esparsas. Em outras, eram pequenas e abundantes. E, do mesmo modo como a princípio o bubão fora e ainda era indício inevitável de morte, também as manchas passaram a ser mortais. A título de curiosidade, a peste negra ela tem esse nome justamente, assim como descreve Giovanni Boccaccio, pelas manchas negras na pele, e ela também é conhecida como peste bubônica, justamente por essas manchas, né, serem chamadas pela população da época de bubões.
O auge da peste negra na Europa, que foi mais ou menos em 1348, é marcado como um dos momentos mais mortíferos da história da humanidade, o que fez com que diversas questões culturais fossem modificadas no velho continente. A morte passou a ser tratada como uma coisa esperada, uma coisa iminente, uma vez que as pessoas que estavam contaminadas com a doença tinham uma morte muito rápida. Era muito comum, e ainda hoje é comum dentro da religião católica, uma pessoa que está à beira da morte ser preparada por um clérigo para fazer a sua passagem, né? Isso acontecia durante o período da peste negra, mas isso fez com que diversos padres e outros clérigos da Igreja Católica também se contaminassem e, consequentemente, morressem. E assim a Igreja Católica viu seu clero diminuir de uma forma gigantesca, o que modificou em diversos quesitos justamente o fundamento, eu acho que eu posso chamar assim, do velório, que agora era feito de forma não assistida por clérigos católicos. A gente pode destacar duas reações claras à mortalidade gigantesca da peste na Europa. A primeira delas foi um grupo de pessoas que decidiu assumir uma vida boêmica, digamos assim, porque a partir do momento que milhares de pessoas começaram a morrer de uma forma um tanto quanto inesperada, suprimentos, principalmente comida, começaram a sobrar na sociedade, o que fez com que as pessoas que estavam vivas e conseguindo sobreviver à doença, né, comessem de forma melhor. E além disso, a gente tem uma questão bem interessante de que diversas heranças foram dadas a uma pessoa apenas, uma vez que as demais pessoas da família haviam morrido por terem sido infectadas pela peste. Esse grupo específico de pessoas resolveu, assim como o Príncipe Próspero no conto A Máscara de Morte Rubro do Edgar Allan Poe, que inclusive tem um post sobre esse conto no Instagram do Chatice da Parte, se você não segue, siga. Decidiu por assumir, esquecer a sociedade exterior, digamos assim, e viver uma vida baseada em questões carnais. A outra reação, e a mais comum dela, foi justamente a intensificação de um sentimento e da prática religiosa. Claro que as pessoas não estavam aceitando a peste como uma coisa natural, elas estavam querendo uma justificativa do porquê ela estava acontecendo. Inclusive, uma das justificativas encontradas por algumas pessoas foi uma certa teoria da conspiração que dizia que os judeus teriam criado a doença para acabar com o mundo cristão, né? Uma coisa que a gente, inclusive, pode fazer comparações bem diretas com o momento pandêmico em que estamos vivendo no ano de 2020. Mas a explicação mais aceita é de que a peste era a fúria de Deus que recaía sobre a terra, uma vez que os pecados do ser humano tinham tomado conta do planeta. A peste seria então causada por uma corrupção moral do ser humano, que estava necessitando dessa praga, que seria um castigo didático, que teria uma intenção final positiva, ou seja, a intenção de ensinar algo para o ser humano, que era justamente voltar para o caminho que Deus desejava, o caminho cristão católico. Começou-se então a associar a cura da praga com o que era chamado de medicina divina, uma aproximação gigantesca do discurso religioso com o discurso médico. A cura, então, viria por meio de tratamentos físicos que eram justificados pela Igreja, mas que não fariam sentido se fossem descolados do chamado tratamento divino. A medicina, então, começou a ser tratada como uma dádiva de Deus, e por isso ela deveria ser respeitada e, de certa forma, sacralizada. Uma coisa que deve ser lembrada é que a medicina em si era sacralizada. Então acho que alguns médicos deveriam perceber hoje em dia que eles em si não são Deus. Em resumo, o pensamento católico e geral da época era de que a peste era uma praga divina que veio para a Terra para expurgar os pecados coletivos da humanidade. Então, em última instância, ela demonstraria a piedade divina, que estava dando uma segunda chance para que as pessoas seguissem o caminho correto da vida. Mas para se chegar a essa piedade divina, a essa segunda chance, você não poderia correr da peste, como algumas pessoas tentaram, e destaca o Boccaccio.
buscando os campos da sua região ou das alheias, como se com aquela peste a ira de Deus não tensionasse punir as iniquidades dos homens onde quer que eles estivessem. A peste deveria ser enfrentada, ou seja, as pessoas deveriam justamente utilizá-la para o seu aprendizado maior e para guiar a sua vida cristã. E por último, eu só quero deixar claro também que o nome peste negra é utilizado justamente para o recorte histórico que nós utilizamos. Normalmente, se você quiser falar da doença em si, se utiliza ou o termo peste ou o termo peste bubônica. Mas chatices à parte, deixe aqui nos comentários o que você acha em relação a todo esse processo epidêmico da peste negra, tanto na Europa quanto na Ásia, enfim. E deixe aqui nos comentários também se você acha que dá para fazer alguma relação da peste negra que nós tratamos hoje com o que estamos vivendo na pandemia, agora no ano de 2020. E no mais, usa máscara, fique em casa e tchau.